Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus ele fale ao nosso coração. Senhor, nós pedimos, fale conosco, Senhor. Nós vamos estudar hoje mais um capítulo deste livro e a nossa oração é que o Espírito Santo, ele nos conduza para nós podermos, Senhor, compreender este assunto tão importante. E assim, Senhor Deus, aplicarmos na nossa vida, porque essa é uma necessidade de todas as pessoas, todos precisam nascer de novo. E que entre nós, Senhor, haja realmente regenerados. E as pessoas também que vierem ouvir esse estudo, e o Seu nome seja glorificado nesta obra, em o nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, Deus Pai, em Cristo, confiando nesta grande e poderosa obra da graça do Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Como eu disse, irmãos, o livro que nós temos lido é o livro do John Owen sobre o Espírito Santo, e ele aborda vários assuntos aqui nesse livro, tudo sobre a doutrina do Espírito Santo nas Escrituras. Nós vemos vários assuntos sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, a sua obra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, na igreja, o último capítulo que nós lemos. Mas agora nós vamos falar de uma obra mais assim pessoal do Espírito Santo, que é na obra de cada cristão, cada crente genuíno, verdadeiro, ele faz uma obra que nós chamamos, que a Bíblia mostra que é um novo nascimento ou regeneração. Por isso que o título desse capítulo é a obra de regeneração do Espírito Santo. Como eu disse para vocês há pouquinho, nós vamos estudar, vamos ler esse trecho que eu dei para vocês há pouquinho. Semana que vem nós vamos ler a última parte do capítulo e ainda tem mais um capítulo que fala dessa obra, já olhando para mais um aspecto da regeneração. Então nós vamos aí possivelmente ficar umas 4 ou 5 terças-feiras falando sobre a regeneração. E depois vamos ainda falar em assuntos relacionados a essa obra. Mas eu começo com vocês aqui esse trecho, porque, como o próprio John Owen coloca aqui no livro dele, quando vocês podem ler aí comigo, o grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração, e ele coloca exatamente do capítulo 3 do João, do 3 ao 6, em que Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja só que coisa mais importante que é o novo nascimento, de maneira que Jesus diz que não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Então isso é uma doutrina fundamental, porque tem a ver com o reino de Deus na nossa vida, com a nossa participação no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não verá o reino, não participará do reino, não será salvo, será condenado.
Então essa obra é uma obra realmente fundamental. Sem ela não existe salvação. E essa obra então é uma obra do Espírito Santo no coração do ser humano. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje à noite. Então acompanhe comigo a leitura. A leitura já é muito esclarecedora, né? E nós vamos apenas explicando melhor algumas coisas, mas pela própria leitura já vai dar para nós entendermos bem esse assunto maravilhoso. Que o Senhor Deus nos guie pelo Espírito Santo. Vamos ler então. Então vou começar aqui. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de regeneração. Certa noite, Nicodemos, o mestre de Israel, veio até Jesus, que lhe disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nosso Senhor, conhecendo que a fé e a obediência a Deus e a nossa aceitação da parte de Deus depende de um novo nascimento, fala a Nicodemos quão necessário é nascer de novo. Nicodemos fica surpreso com isso. E assim Jesus segue adiante, lhe ensinando que a obra de regeneração, que obra de regeneração é esta? Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o primeiro ponto aqui importante, irmãos, que o autor coloca, é que o Senhor Jesus, quando ele foi conversar com Nicodemos, e aliás, Nicodemos que procurou Jesus numa noite, Jesus começou logo com ele apresentando essa verdade muito assim claramente, nem deixou Nicodemos falar muitas outras coisas, mas Jesus já disse para ele assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus estava falando é que, mostrando para ele que o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é diferente do que aquele que é nascido do Espírito. Ele, conhecendo, como o Joel coloca aqui, que a fé e a obediência a Deus e a nossa aceitação da parte de Deus depende desse novo nascimento, fala a Nicodemos exatamente dessa necessidade do novo nascimento. Porque Nicodemos precisava entender isso naquele momento. Vocês lembram que Nicodemos, ele chegou assim com uma conversa bonita com Jesus, quando ele disse: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, assim, mas Jesus disse, entrou logo num assunto realmente importante para Nicodemos e para todas as pessoas. É necessário nascer de novo para que se possa ter fé, obedecer a Deus, se aceite da parte de Deus, porque só vai ser aceito da parte de Deus aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, para que haja fé, para que haja arrependimento, para que haja verdadeiro conversão, que a volta para Deus em fé e arrependimento, crendo apenas no Senhor Jesus Cristo, precisa nascer de novo. Então esse é o primeiro ponto que o Senhor Jesus Cristo coloca. Sem isso não tem fé e arrependimento, portanto não tem aceitação da parte de Deus e não tem a participação do seu reino. Mas aí ele continua falando assim, vamos voltar aqui para o nosso livro, ele diz assim: a regeneração, portanto, ocorre por meio da água e do Espírito, porque aí o Senhor Jesus continua. O Espírito Santo faz a obra de regeneração na alma do homem, da qual a água é o sinal exterior. Este símbolo externo é um solene compromisso e selo do pacto que até então lhes vinha sendo anunciado por João Batista. A água pode também significar o próprio Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele continua explicando para Nicodemos não entende muito no início, mas então ele explica, irmãos, a respeito dessa obra da regeneração, que ela é operada pela água e pelo Espírito. O que Jesus quer dizer aqui, segundo o Diogo? Bom, em primeiro lugar, que é o Espírito Santo que opera essa obra, que essa obra ela não acontece por uma atuação humana, mas ela é divina. Não é o homem que faz isso, mas é o Espírito Santo que opera isso. E ele opera isso na alma do homem. E a água é um sinal exterior. Nós sabemos que no batismo, nós temos aí o elemento água, que a pessoa ela é, então, mergulhada. Como no caso nós batistas, né, acreditamos que tem que ser um mergulho total nas águas.
Então isso ali é um símbolo, irmãos, do lavar regenerador do Espírito Santo, de uma obra transformadora do Espírito Santo. E ele coloca aqui que o próprio Espírito Santo ele é simbolizado pela água. Então a água ela pode também significar o próprio Espírito Santo. Vamos continuar lendo então. Ele continua dizendo assim: João nos fala que todos aqueles que receberam a Cristo só o fizeram por terem nascido de Deus. Nem a hereditariedade, nem a vontade do homem podem produzir um novo nascimento. A obra, como um todo, é atribuída tão somente a Deus. Aí eu convido os irmãos a lerem comigo aqui. João, vamos aproveitar que nós estamos em João, vamos ler 2 trechos aqui. No próprio capítulo 3, meus irmãos, no versículo 6, antes de nós irmos para o 3, vamos aproveitar que nós estamos aqui já no 3, diz aqui: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, mostrando que a carne não pode produzir esta obra, ou seja, o que é do homem não pode produzir esta obra, mas é o Espírito Santo que opera esta obra. Mas tem um outro versículo aqui importante, que está no capítulo 1, vamos olhar aí, volte um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 1, versículos 12 e 13, e diz assim a Sagrada Escritura, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja que não é alguma coisa que o homem faz, que o homem pode fazer, mas é algo de Deus. Então a regeneração, esse novo nascimento, ele é uma obra totalmente divina, irmãos, que nós não podemos produzir. Então, uma pessoa, ela pode até gerar uma criança, né? Nós sabemos disso. Um homem e uma mulher podem gerar uma criança, porque isso faz parte da natureza física nossa, mas não pode gerar uma pessoa, nascido de novo. Não pode. E mesmo para gerar uma criança tem que ser a bênção de Deus, né? Mas ainda é uma coisa natural. Mas a obra do Espírito Santo de regeneração é totalmente sobrenatural. Ela não é uma obra que eu posso decidir fazer e que outra pessoa pode. Ela é algo de Deus, ela é algo totalmente operação divina, sem nenhuma participação do ser humano. É uma obra total divina. Por isso tem até uma linguagem, um termo técnico que se usa na teologia reformada que chama monergismo, ou seja, apenas Deus ele age operando essa salvação. Por isso que mono, né? Então só de um, que só um age, só um opera essa salvação. Ela é totalmente obra divina. Então vamos continuar aqui. Ele fala no próximo parágrafo assim: é sempre importante lembrar que toda a Trindade está envolvida nesta obra de regeneração. Ela se origina na bondade e no amor de Deus como Pai, da sua vontade, propósito e conselho. É uma obra do seu amor e graça. Jesus Cristo, nosso Salvador, a adquiriu para pecadores, mas o verdadeiro lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nas nossas almas é obra do Espírito Santo. Então, as três pessoas da Trindade, como em toda a nossa obra de salvação, participam dessa obra de regeneração, dessa mudança da alma, dessa mudança do coração. O Pai determinou isso. João 3,16, que é um texto tão conhecido nosso, vocês conhecem de cor já, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai Celestial mandou o seu Filho para a nossa salvação. O Filho adquiriu esta salvação para nós e adquiriu também a regeneração para nós quando ele morre na cruz do Calvário. Mas é o Espírito Santo. Ele cita aqui completamente, totalmente o texto, né? Uma parte aqui suficiente do texto de Tito, quando ele diz assim: lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa obra
é uma obra do Espírito Santo que regenera. Mas vamos ver aqui, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 6. Outro texto importante também. Efésios capítulo 1, versículo 6. Diz assim a Sagrada Escritura. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Pai Celestial nos faz agradáveis a si no amado, e o amado é Jesus, Senhor Jesus Cristo, que nos redime e que Ele ganha para nós a regeneração. Então, as três pessoas da Trindade participam da regeneração. O Pai nos ama e dá o seu Filho. O Filho vem e ganha para nós essa salvação. E o Espírito Santo, meus irmãos, Ele opera em nós essa obra por causa do que o Filho já fez por nós na cruz do Calvário. Então, as três pessoas da Trindade, elas participam dessa regeneração. Vamos continuar aqui. Todavia, o meu presente objetivo, diz aqui o autor do livro, é confirmar os princípios fundamentais da verdade concernente a essa obra do Espírito Santo que vem sendo negada e combatidos. Que vem sendo negados e combatidos, né? Então, no tempo dele e também no nosso tempo, essa é uma doutrina combatida. Essa é uma doutrina negada em muitos círculos ditos cristãos, irmãos. Por que combatido? Porque é uma doutrina, irmãos, central. Então, o pai da mentira, que é o diabo, ele procura fazer com que a igreja ela esqueça, ela vai se distanciando destas doutrinas fundamentais. Por exemplo, da doutrina da regeneração, que é o que nós estamos estudando aqui, e da doutrina da justificação unicamente pela fé. Então, geralmente, o diabo ele vai enviar falsos pregadores para afastar as pessoas dessas doutrinas importantíssimas. Então, a pessoa ela começa a ser ensinada uma outra, vamos dizer assim, um outro princípio que vai negar, em algum sentido, a necessidade dessa obra interna do Espírito Santo. Por exemplo, de entender que basta participar de algum ritual e que a pessoa então já está regenerada ou já está justificada diante de Deus. Basta praticar, por exemplo, em relação à doutrina da regeneração, né, que nós estamos falando. Então, ela passa por um ritual e aquilo opera nela uma bênção, que na verdade não é por ritual, mas é por uma obra única do Espírito Santo no coração, que inclusive é misteriosa, inclusive é secreta, né? As pessoas elas não podem ver isso e elas não podem adquirir isso por nenhum ritual. Isso é como Jesus disse, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então é uma obra soberana de Deus, não depende do homem. Como negam também a justificação, então sempre levando as pessoas a justificação unicamente pela fé em Cristo Jesus, porque só Jesus Cristo salva, leva as pessoas às obras. Então essas doutrinas são atacadas, irmãos, inclusive no nosso tempo. Por isso que é tão importante nós estudarmos essas verdades. Então, por isso que John Owen coloca aqui, essas verdades são negadas e combatidas no tempo dele e também no nosso tempo. Mas vamos ver então agora, esse próximo ponto, eu convido vocês a continuar lendo comigo o livro aí, que diz assim, a regeneração no Antigo Testamento, diz assim, a obra de regeneração ocorrida no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, a obra de regeneração ocorreu, no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, e foi registrada nas Escrituras. Contudo, o seu conhecimento era muito vago comparado ao conhecimento que temos dela no Evangelho. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém foi salvo sem a regeneração. Desde Adão para cá, então mesmo no período do Antigo Testamento, nenhuma pessoa chegou a crer em Jesus, chegou a esperar o Salvador. No caso deles lá no Antigo Testamento, eles esperavam, né? O Salvador que viria
Mas ninguém chegou a ter essa esperança sem uma obra de regeneração, sem uma obra do Espírito Santo. Só que naquela época, irmãos, como tudo no Antigo Testamento, eles não tinham o mesmo conhecimento dessa obra e de toda a obra de Cristo que nós temos hoje, porque nós estamos no tempo, nós estamos no tempo da plena luz, da revelação que Jesus Cristo já veio, e eles estavam ainda recebendo essas revelações, essas promessas. Né? Então ele diz, o seu conhecimento era muito vago, comparado ao conhecimento que temos dela no Evangelho, nos tempos da plenitude do Evangelho, da pregação do Evangelho, que é o tempo que nós vivemos. Ele continua dizendo assim, vamos prosseguir na leitura. Nicodemos, um importante mestre de Israel, declarou a sua ignorância quanto a isso. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Cristo maravilhou-se de que um mestre de Israel não conhecesse esta doutrina da regeneração. Estava nitidamente declarado nas promessas específicas do Antigo Testamento, como também em outras passagens, conforme veremos, que Deus haveria de circuncidar o coração do seu povo, tirar-lhe o coração de pedra e dar-lhe um coração de carne. Então, meus irmãos, era de surpreender, apesar de eles não terem conhecimento como nós já temos hoje, era um conhecimento mais vago em relação a hoje, mas já tinha as promessas de que Deus iria fazer uma aliança melhor do que a antiga aliança, circuncidando o coração dos participantes dessa aliança. Essa circuncisão, então, do Antigo Testamento, que era uma marca no corpo do menininho, seria, assim, feita uma marca também na nova aliança, não no corpo, mas no coração, na alma, no espírito, no interior do ser humano. Ou seja, no Antigo Testamento, nem todas as pessoas elas eram regeneradas da aliança antiga, nem todas. Por exemplo, você pensa num homem como Acabe, um terrível rei de Israel, né? Pensa no próprio Saul. Então, essas pessoas, elas estavam na aliança do Antigo Testamento, mas elas não eram regeneradas. Porque nem todos receberiam a regeneração na antiga aliança, mas na nova aliança todos seriam regenerados, todos seriam circuncidados no coração. E já estava isso no Antigo Testamento, essa promessa. E Nicodemos não sabia, não conhecia. Então Jesus se admira, se maravilha, como ele diz aqui, de ele não conhecer isso. Aí ele continua assim, vamos prosseguir na leitura. Em sua ignorância, os mestres de Israel imaginavam que a regeneração significava apenas uma reforma de vida. De modo semelhante, muitos hoje consideram a regeneração como nada mais do que o esforço para se levar uma vida moral. Mas se a regeneração significar nada mais do que tornar o homem um novo homem moral, algo que mais ou menos todos recomendam, dessa forma o nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de esclarecer Nicodemos essa questão, o teria obscurecido ainda mais. O Novo Testamento ensina claramente que o Espírito Santo faz uma obra secreta e misteriosa na alma dos homens. Agora, se esta obra secreta e misteriosa for, na verdade, apenas uma reforma moral que os capacita a viverem melhor, se for apenas um convencimento externo para abandonar o mal e fazer o bem, então a doutrina da regeneração ensinada por Cristo e todo o Novo Testamento é definitivamente incompreensível e sem sentido. Então, muitos têm ensinado que regeneração, mais ou menos assim, de uma forma ou outra, ensinam que, ou entendem, creem, que ser religioso, ser cristão, ser regenerado é apenas uma reforma moral externa. A pessoa deixar algumas práticas ruins, erradas, ser convencida de que aquilo é errado e começar a praticar coisas melhores, deixar o mal, começar a praticar o bem. Por exemplo, irmãos, uma pessoa, ela é um fumante, ela fuma demais, né? E então ela é convencida, aí ela para de fumar. É uma batalha muito grande, né? Nós ouvimos falar aí de que é um vício muito terrível para abandonar, mas muita gente consegue, né? Então se esforça, consegue, deixa de fumar.
Ou muita gente que bebia demais, caía pela sarjeta, era viciado, aí vai, por exemplo, participa de um grupo e ali recebe incentivo moral, externo, aí a pessoa deixa de beber. Quantas pessoas não fazem isso, não conseguem fazer isso? Isso não deixa de ser uma coisa boa, né? A pessoa consegue uma melhora moral por um incentivo externo e ela se esforçando, ela consegue melhorar. Mas isso não é regeneração, meus irmãos. Não foi isso que Jesus falou. Então, muita gente vem para uma igreja, também ela tem uma mudança moral, entende? Ela melhora aqui, melhora acolá, ela começa a ter hábito de crente, né? Ela começa a até frequentar os cultos, tem alguma melhora moral, mas isso não é regeneração. Essas coisas, irmãos, podem acontecer, mas a regeneração é algo profundo, é algo na alma, é uma transformação interna. E é isso que Jesus Cristo está falando para Nicodemos. Jesus está dizendo assim, olha, é isso que John está dizendo, se fosse apenas uma reforma moral, não teria sentido o que Jesus está falando. Porque, a bem da verdade, irmãos, Nicodemos era um homem moralista, né? Era um fariseu. E os fariseus, eles tinham uma concepção muito forte de práticas morais, de coisas externas, de seguir regras. Mas não é isso, irmãos. O novo nascimento, ele é uma obra, como ele diz aqui, secreta e misteriosa na alma. Secreta porque não é alguma coisa que a pessoa vê, entende? Nós não podemos ver. Nós percebemos os efeitos dessa regeneração na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, mas ela é uma obra interna. Misteriosa porque nós não podemos explicá-la plenamente. É uma obra, é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo, é a graça de Deus. É um milagre. É um milagre. Nós não conseguimos explicar um milagre, né? Assim, nós não conseguimos explicar também a regeneração. É um milagre. Então, não é simplesmente a pessoa deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Ela deixa de fazer essas coisas, que sejam pecaminosas. É verdade, ela deixa. Mas é mais que isso. Ela deixa porque tem uma mudança interna. Tem uma transformação no coração. Isso é regeneração. Vamos continuar então. Ele diz assim, irmãos, a regeneração e a doutrina, da regeneração existiram no Antigo Testamento. Os eleitos de Deus, de qualquer geração, nasceram de novo pelo Espírito Santo. Mas antes da vinda de Cristo, todas as coisas dessa natureza estavam, desde o princípio do mundo, ocultas em Deus. Mas agora chegou o grande médico, aquele que haveria de curar a terrível ferida de nossa natureza, pela qual estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele abre a ferida, mostra-nos quão terrível é e revela a situação de morte que ela trouxe sobre nós. Ele assim o faz para que sejamos verdadeiramente agradecidos quando nos curar. Assim, pois, nenhuma doutrina é mais completa e claramente ensinada no Evangelho do que esta doutrina da regeneração. Quão corrompidos, portanto, são os que a negam, desprezam e rejeitam. Então, meus irmãos, essa doutrina que veio na sua plenitude, o conhecimento dela, ainda que ela tinha no Antigo Testamento, e a regeneração já existia no Antigo Testamento, mas ela veio, o conhecimento dela veio em sua plenitude no Novo Testamento. Ela é tão maravilhosa porque ela mostra a nossa miséria e a grande obra do médico dos médicos. Assim como um médico, ele nos cura, né? Ele, numa cirurgia, ele faz uma ferida, uma incisão, né? Um corte, e ele tira ali, por exemplo, que está mal, errado, ou conserta um órgão que está defeituoso. Assim o Senhor Jesus, ele nos fere, ele nos corta, ele faz uma cirurgia espiritual, ele opera em nós essa graça. E isso, irmão, nós temos que conhecer para que sejamos gratos ao nosso Deus. Então, o que eu estou dizendo, meus irmãos? Que se nós estamos aqui hoje à noite com fé no Senhor Jesus, não foi obra nossa, foi obra de Jesus, foi obra da regeneração. Isso deve nos fazer o quê? Agradecidos ao Senhor.
Na verdade, meus irmãos? Então ele coloca aqui, o próximo ponto, ele diz assim, a constante obra do Espírito. E antes disso, né, ele fala no parágrafo anterior, como é terrível, como são corrompidos os que negam essa doutrina, que desprezam essa doutrina, porque rejeitam essa grande obra da graça de Deus. Agora vamos continuar. A constante obra do Espírito Santo. Próximo ponto, ele diz assim, os eleitos de Deus não eram regenerados de uma maneira no Antigo Testamento e de outra completamente diferente pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Todos eram regenerados de um mesmo modo pelo mesmo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento eles eram regenerados, irmãos, igual somos regenerados no Novo Testamento. Da mesma forma e pelo mesmo Espírito. Aí ele continua dizendo assim, aqueles que foram milagrosamente convertidos, como Paulo, ou que em suas conversões receberam dons miraculosos, como muitos dos cristãos primitivos, não foram regenerados de um modo diferente de nós mesmos, que também temos recebido esta graça e privilégio. Os dons miraculosos do Espírito Santo nada tinham a ver com a sua obra de regeneração. Não eram a comprovação de que alguém havia sido regenerado. Muitos dos que possuíam dons miraculosos jamais foram regenerados. E outros que foram regenerados jamais possuíram dons miraculosos. Então, o Espírito Santo deu para algumas pessoas do passado, além da regeneração, e estou falando aqui dos apóstolos, deu dons miraculosos, como, por exemplo, para Paulo, para Pedro, e assim por diante. Mas esses homens, a evidência da regeneração, no entanto, é isso que ele está dizendo aqui, nem são os dons miraculosos. Porque existem pessoas, como nós hoje, que não recebem aqueles mesmos dons, né? Mas que são regenerados. E existem pessoas nas Escrituras que operaram milagres e que não eram regenerados. Vocês lembram do exemplo de um no Novo Testamento? De vez em quando eu falo aqui. Vou falar aqui. Diga, irmão. Judas, né, irmão? Sempre falo no Judas. Judas expulsava demônio, fazia milagres. E Jesus vai dizer que muitos vão chegar no último dia e vão dizer, Senhor, mas expulsei demônio, fiz milagres. Uma coisa são os dons, são os milagres, irmãos. Outra coisa é a regeneração. Nem todos regenerados fizeram milagres e têm dons de milagres. E nem todos os que tiveram dons foram regenerados. Regeneração, ela não está diretamente relacionada a esses dons de milagres. É isso que ele coloca aqui. Vamos continuar. É também o cúmulo da ignorância que o Espírito Santo no passado regenerava pecadores miraculosamente, mas que agora não faz de modo milagroso, mas persuadindo-nos de que não é razoável que não nos arrependamos dos nossos pecados. Jamais cairemos neste erro se considerarmos o seguinte: a condição de todos os não regenerados é exatamente a mesma. Uns não são mais não regenerados do que outros. Todos os homens são inimigos de Deus. Todos estão sob maldição. Há variados níveis de malignidade nos não regenerados, assim como há diversos níveis de santidade entre os regenerados. Todavia, o estado de todos os não regenerados é o mesmo. Todos carecem que se faça neles a mesma obra do Espírito Santo. Que trecho maravilhoso e importante também, meus irmãos, porque ele está dizendo aqui o seguinte: o Espírito Santo operava uma obra miraculosa no Antigo Testamento e hoje continua fazendo essa obra miraculosa no Novo Testamento, que é a regeneração, que é um milagre, que é uma obra da graça. Não mudou. Então ele diz que é o cúmulo da ignorância achar que isso mudou, que agora é só uma questão de persuasão moral, de incentivar pessoas a fazerem certas coisas, que elas não vão precisar da regeneração. Isso não é verdade. Elas precisam da regeneração porque o homem, por natureza, irmãos, ele odeia Deus. Então por que a regeneração ela é tão fundamental, importante? Porque o homem não vai crer, não vai se arrepender, não vai amar a Deus, a não ser que seja regenerado, porque ele é mau no coração. Ele odeia a Deus. Então, se você chega... Eu gosto de ilustrar, desde sempre tenho ilustrado assim, porque
é a própria ilustração também das Escrituras. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore, né? Então você não vai esperar que uma árvore de uma espécie, de uma natureza, produza um fruto de outra árvore. Cada árvore produz de acordo com a sua própria natureza, com a sua própria espécie. Nós sabemos disso. Então assim é o homem. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode falar, mas se a pessoa não nascer de novo, meu irmão, ela não quer saber. Ela pode até passar um tempo na igreja, mas ela não vai amar a Deus, não vai se converter. Vai ter, às vezes, uma reforma moral, como eu falei há pouquinho, mas ela não vai ser um cristão verdadeiro, não vai obedecer ao Senhor. Tem que ter essa regeneração, porque todos nós somos maus. Ele coloca aqui uma coisa importante que eu queria destacar. Ele diz assim, há variados níveis de malignidade nos não regenerados. Isso é importante, isso é verdade e totalmente constatável. Por exemplo, nem todos os seres humanos serão um Hitler, né? Eu acho que a figura do século XX e chegando agora ao nosso século XXI, mais conhecida por sua perversidade. Hitler era perverso, era mau, matou milhões de pessoas, não tinha limites. Nem todo mundo vai ser um Hitler, porque há níveis de perversidade, de malignidade entre os não regenerados, mas todos os não regenerados são maus. Todos os homens são maus. Não chego a chegar ao nível de malignidade de um Hitler, por causa da graça comum, né, que contém a maldade dos homens, mas são maus. E tem um potencial, se Deus não conter, de se tornar um Hitler, sim, tem. Mas, irmãos, existe também a verdade de que há níveis de santidade diferentes nos regenerados. Então, nos regenerados, também nós vamos ter irmãos mais santos, crentes mais santos que outros crentes, cristãos mais santos que outros cristãos. Todavia, todos carecem dessa obra do Espírito Santo. E todos carecem que se faça neles a mesma obra do Espírito Santo. Existem níveis tanto de malignidade nos não regenerados, como de santidade nos regenerados. Mas é o Espírito Santo, sempre, mesmo que seja verdade isso, sempre é o Espírito Santo que opera a regeneração. Se não tiver regeneração, nenhum não regenerado se torna regenerado por sua própria força, por uma reforma moral, por alguma coisa que ele faz. Porque ele é mau. Ele pode não ser tão mau como um Hitler, mas ele é mau. É isso que o Joel quer dizer aqui. Né? E para ser regenerado, para ser santo, ainda que tenha níveis de santidade entre os crentes, mas para que alguém seja santo, mesmo muito santo ou menos santo, mas para que alguém seja santo, tem que ser também o quê? Regenerado, senão não vai ser santo. Então, a obra do Espírito Santo de regeneração, ela é fundamental, ela é essencial, porque nós somos maus, nós não vamos a Deus por nós mesmos. Para nós encerrarmos, irmão, vamos ler o último parágrafo, e nós vamos parar então, né? E semana que vem vamos continuar, eu trago para vocês a outra parte do capítulo. Ele diz assim, o estado a que os homens são trazidos pela regeneração é o mesmo. Nenhum é mais regenerado do que o outro, contudo, uns podem ser mais santificados do que outros. Aqueles gerados por pais naturais nascem de um mesmo modo, embora alguns logo superem os outros em perfeições e habilidades. O mesmo também ocorre com todos os que são nascidos de Deus. A graça e o poder pelos quais esta obra de regeneração é operada em nós são os mesmos. A verdade é que aqueles que desprezam o novo nascimento fazem-no porque desprezam a nova vida. Aquele que odeia a ideia de viver para Deus, odeia a ideia de ser nascido de Deus. No final, entretanto, todos os homens serão julgados por esta pergunta: você nasceu de Deus? Irmãos, essa é a questão mais importante das nossas vidas, da nossa eternidade. Nós já nascemos de novo. Entendeu? Isso aí é a questão mais importante, minha e sua. Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Então,
Por isso que esse assunto é tão importante, porque dele depende a vida de Deus em nós. E, como ele coloca aqui, é verdade que uns se tornam mais santos que outros, têm níveis de maturidade, na igreja existe isso, mas todos os verdadeiros cristãos, eles são nascidos de novo da mesma maneira, pela mesma obra da graça de Deus, porque essa é uma obra que o Espírito Santo faz. Mas a grande questão é, isso já aconteceu na minha vida? Então, meus irmãos, se já aconteceu, há frutos dessa obra na nossa vida, né? Se algum de nós aqui tem dúvida, para isso que nós estamos estudando esse assunto, para que nós possamos buscar o Senhor e tirar nossas dúvidas e pedir que Ele opere essa graça em nós, e nos dê certeza que Ele operou isso em nós. É isso, meus irmãos. E é por isso que nós vamos continuar estudando este assunto nas próximas terças-feiras, tá bom? Eu peço para vocês não perderem as próximas terças e peço para vocês me ajudarem a orar para que os outros amados irmãos também venham, né? E está gravado que pelo menos aqueles que não podem estar aqui, mas que ouçam essas gravações e esses estudos. Vamos orar, meus irmãos, e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o grande privilégio de estudarmos este assunto, que é fundamental, Senhor, para a nossa alma, nosso coração, que é o assunto do novo nascimento, dessa mudança profunda, interna, o milagre do Espírito Santo. Senhor amado, que todos nós aqui, Senhor, sejamos regenerados, que cada irmão amado da nossa igreja verdadeiramente seja regenerado e que todos os que chegarem até aqui, essa obra seja feita neles. Oramos pelos que vão ouvir este estudo, por este áudio que está sendo gravado, pedindo também que o Senhor faça uma obra na vida deles, Senhor. Pai, que o seu nome seja glorificado em Jesus, por essa grande e gloriosa obra de mudança interna do Espírito Santo em nosso viver. Que assim seja em Jesus. Amém.